Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem. Olha, nós estamos aí, a gente demora um pouco para fazer os vídeos, mas a gente está de volta, trazendo alguns assuntos interessantes. Algumas pessoas têm pedido para que eu possa colocar aqui o endereço dos artigos que a gente lê, mas a gente vai fazer isso sim, com mais tranquilidade. Agora, uma coisa é muito importante a gente deixar dito aqui para vocês, né? A gente sai em busca de pesquisa e não é fácil você encontrar material sério, tá? Então a gente tem que ter um certo cuidado, né? Claro, em procurar materiais mais adequados, né? Para a gente fazer aqui um processo de abordagem que, que leve em conta muitas situações. Então eu peço para você, mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho, nos ajude, né? Esse canal aqui é um canal que está procurando, né, atingir aí o patamar de que é um sonho, né, da gente atingir mais de 1.000 inscritos no canal. E aí a gente está divulgando isso, né? Bem, quando você pega um livro, Uma Breve História da Humanidade, o nome do livro é Sapiens, de Yuval Noah Harari, né? Ele faz uma abordagem muito interessante sobre a origem humana, porque, veja, se as pessoas não entendem ou não entendem a origem, o passado, a sua história, não entenderão o presente nem o futuro, ok? Eu já falei aqui e vou repetir que os humanos, tá? Quando eu falar humanos, entenda dentro dessa palavra humanos várias classes de seres, tá? Porque do ramo do, dos humanos aí vai surgir o Homo sapiens, etc. No entanto, ao todo, os humanos foram constituídos de 12 raças. Não confunda raças com civilizações. Algumas raças criaram grandes civilizações, outras nem tanto. Algumas evoluíram com o tempo, outras foram simplesmente exterminadas pelo Homo sapiens. Outras se recuaram para outros ambientes, para outras terras, para o mundo subterrâneo, ok? É muito importante a gente dizer isso, porque dificilmente alguém vai encontrar vida em outro planeta. Existe uma lei hermética que diz assim como é em cima é embaixo e assim como é embaixo é em cima. O Hermes Trismegisto, ao dizer isso, ele estava dizendo que isto aqui é uma similaridade, tá, de um projeto original, de algo original. Mas isso aqui se espelha em cima e o lado de cima se espelha embaixo. Então, vamos ter uma noção disso, né? Evitando que a gente não esqueça de que jamais contarão a história para nós tal como é. Tá? É por isso que nasceram as sociedades secretas. A função delas era guardar, tá,
tudo aquilo que pudesse contar a história de fato como é. Mas veja, é importante dizer que nem todo mundo de sociedade secreta sabe das coisas. Tá? Às vezes as pessoas estão ali, tiram fotos, fazem selfie, etc. Mas essas pessoas apenas veem os lampejos de um conhecimento. Porque a verdade, mesmo a verdade total, completa, eles jamais verão. A, a religião, a organização política, a escola, a comunicação serve exatamente para moldar a cabeça das pessoas e dar para elas um conhecimento raso para que elas vivam suas vidas. Ok? Então, nós temos aí que ser claro, existem pelo menos 12 raças humanas. Houve muita mistura ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, quando você começa a história, você verifica que a raça a andonita, que se originou de dois primatas, tá, que já tinham uma postura evolutiva bem grande, que era Andon e Fonta. A história deles está descrita no livro de Urântia. Tá? Ah, mas eu não acredito no livro de Urântia. Bem, isso aí é uma coisa que cada um faça o que quiser, né? Eu sempre digo, eu leio a Bíblia com um olhar literário, academicamente, eu não leio a Bíblia como um livro sagrado. Tá? Ah, mas eu leio a Bíblia como um livro sagrado. Tá bom, leia aí. Tá? Depois, houve uma certa evolução em que surgiram as raças de cores de um grupo de Sanjiques. Então foram 7 raças de cores, algumas, né, se perderam, outras foram mais longe, mas eles se ramificaram dos Sanjiques. Né? Depois tem os adamitas, que é originários de Adamu e Tiamat. Depois tem os adapitas, que são de Adapa, descendentes de Adapa e Tite. Depois os Igigues, tá? Tomaram mulheres adapitas e aí surgiram os nefelitas. Né? Depois, Caim cruza-se com adamitas e surge as tribos cainitas. Depois, Enlil resolve ter filhos com as mulheres adapitas, e aí surgiu os grupos dos enlilitas, em que também se relacionou com adapitas, né? Que seriam ali já uma geração bem distante, mas que não deixam de ser da descendência dele. E surgiu os enquitas. Tá? E aí teve os noditas, os bandonitas, os anditas e os andonsonitas. Tá? Essas tribos todas, ao todo 12, deram origem àquilo que nós vamos conhecer depois como Homo sapiens. O Homo sapiens, ele surge de uma intervenção, tá, biológica, genética, ok? E é o que a gente vai agora dar uma olhada nessa coisa aqui. Eu vou mostrar aqui apenas alguns textos. Eu não vou entrar totalmente nos textos, né? Aqui, por exemplo, fala-se sobre
o Homo sapiens talvez, né, 800 mil anos de idade. Vejam, 800 mil anos de idade vai quase perto de 1 milhão de anos. A Terra não tem mais de que 1 milhão de anos. Né? Os tarados por bilhões, trilhões e não sei o quê, eles adoram, né, fantasiar coisas de bilhões, bilhões, milhões, bilhões, assim por diante. Né? E nesse texto aqui diz o seguinte: há mais nessa história do que simplesmente cortar, tá? O homo, tá? Aqui o homo heidelbergensis, tá? De nossa árvore genealógica humana. Matthias Meyer, do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, chefiou uma equipe de cientistas que realizou uma análise detalhada do DNA nuclear e mitocondrial de fósseis de hominídeos associados ao sítio arqueológico de cima, tá? De cima de Los Huesos, na Espanha. Um dos resultados mais surpreendentes foi a constatação de que o Homo sapiens e o homem neandertalensis haviam se separado muito antes do que jamais havia sido considerado potencialmente bem mais de 700, né? Em vez de 400. A nova data para a divergência das formas anatomicamente modernas dos hominídeos questiona diretamente a hipótese de que o Homo sapiens surgiu apenas 200 anos, né? Há 200 anos. Com o anúncio de Meir, veio o fim de uma era nas teorias da evolução humana. O que esse texto aqui? Você vai ver aqui, inclusive na figura, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Se percebe que tem um ancestral comum entre 750 mil anos a 550 mil anos. Tá? Um ancestral comum que deu da onde veio o moderno humano, tá? Um ancestral comum dos Denisova, tá? E o Neandertal, né? Olha só, há um ramo comum. Você vai perceber que o que a gente está falando aqui é que o Harari, exatamente do livro Sapiens, né? O Val Noir, ele diz exatamente isso. Até tem uma anotação aqui que ele diz assim: porém, o verdadeiro significado da palavra humano é animal pertencente ao gênero Homo. Agora veja bem. Antes havia várias outras espécies desse gênero além do Homo sapiens. Então havia, tá? O Homo erectus, o Homo neandertal, tá? Havia o Homo sapiens arcaico, havia o Homo, tá? Diante das pessoas, outros grupos de homos. Tá? Então, portanto, é bom a gente ficar atento a isso, tá? Porque, ainda que seja impactante para nós somos seres híbridos. Existem a maioria dessa ramificação aqui, ó, nós podemos hoje considerar que existem os homos
da onde se originou o humano moderno, começou a surgir, houve uma manipulação em algum momento da história, certo? Que levou as pessoas a ao estado avançado em que nós estamos. Tá? E essa manipulação genética para o avanço a patamares mais elevados de humanos, meus amigos, ela é tão comum quanto você imagina. Tá? Então, já imaginou hoje se descobrir que o ancestral dos humanos tem mais de 800 mil anos? Quando os reveladores conversam comigo, eles dizem exatamente isso, né? A Terra não tem, né? Ela está próxima aí de 1 milhão de anos, não mais do que isso. A Terra é jovem, o universo Terra, a Terra base, é muito jovem, tá? Então você vê aqui nesse artigo, e eu vou mostrar um outro aqui, olha, a pesquisa dos geneticistas Benoit Nabols e Sylvain Glen e Nicolas Gautier revelou problemas significativos com estudos científicos que dependem fortemente apenas de material genético, divorciados do exame físico de fósseis, especialmente na precisão da datação por relógios moleculares. No entanto, temos sorte de ter à nossa disposição um projeto de pesquisa de 2013 da Universidade de Indiana, liderado pela respeitada bióloga evolutiva Aida Gomes Robles, uma análise comparativa de dentes e mandíbulas fósseis de hominídeos europeus. O projeto da Universidade de Indiana concluiu que todos os hominídeos fósseis na Europa eram neandertais ou diretamente ancestrais dos neandertais, não ancestrais do Homo sapiens, tá? Não ancestrais do Homo sapiens, prestem bem atenção. Devemos entender que, embora os respectivos grupos na África correspondam às populações de hominídeos europeus, essa revelação descartou todos os hominídeos africanos conhecidos como ancestrais dos humanos modernos. A pesquisa morfológica também forneceu mais choque. A divergência entre o Homo sapiens e os neandertais aparentemente começou há 1 milhão de anos. Tá? Então, veja aí, está aí entre 800 mil a 1 milhão de anos. Tá? E isso está nos levando a crer de que, de fato, algo aconteceu. Tá? Agora, a gente vai bem aqui, que eu quero mostrar uma coisa importante. O Zacarias Sitchin, tá? Em sua publicação de 1968, Chariot of Gods, pelo autor suíço Eric von Däniken, popularizou pela primeira vez a teoria de que seres extraterrestres avançados visitaram a Terra e fizeram contato com nossos ancestrais em tempos pré-históricos. Ele foi seguido 8 anos depois pelo livro inovador O 12º Planeta, escrito por Zacarias Sitchin, um orientalista azerbaijano-americano e estudioso da Bíblia, de que baseou suas descobertas e suas próprias interpretações de tabuletas cuneiformes sumérias acadianas, arqueologias e textos antigos. Ele ofereceu uma resposta radical à questão da origem humana. O homem, disse Sitchin, é o produto da evolução, mas o homo moderno, o Homo sapiens, é o produto dos deuses. Pois, há cerca de 300 mil anos,
Os Nephilim, e aí ele vai entrar nesse detalhe aqui, pegaram o homem macaco, o Homo erectus, tá? E implantaram nele sua própria imagem e semelhança. Finalmente o homem perfeito foi alcançado. Aquele que Enki, 40, Enki chamou de Adapa. A Bíblia chama de Adão. Nossos estudiosos de Homo sapiens. Então você percebe, né, que qualquer que seja a análise que você faça, você está dentro de um campo onde, sem dúvida nenhuma, não há elo perdido. Não há elo perdido. Né? O que há é que houve um ancestral, tá, comum, certo? De uma dessas, vamos chamar assim, de uma dessas ramas da família humana. Né? E quando você analisa essas coisas, nós vamos entender por o motivo de guerras, o motivo de perseguições a grupos, o motivo da escravidão, o motivo do extermínio dos índios. Você vai entender isso aí. O Homo sapiens surge com uma gana de exterminar os outros grupos. Né? Quando o Homo sapiens encontrava, né, os neandertais, quando ele encontrava os seres que os denisovanos, né? Então, o que é que fazia o Homo sapiens? Destruía. Ou então ele dava um jeito de afastá-los. E muitos desses seres, e muitos tinham apesar de uma raiz comum, diríamos assim, eles tinham aparências bem diversificadas uns dos outros, né? Então houve, de uma certa forma, a tentativa de ou exterminar ou isolar esses seres. Tá? A Terra era um grande laboratório onde aqui se fazia grandes experiências para o surgimento de vidas. Tá? Surgimento de vidas. Então, observe bem que ele vai dizer aqui, ó, que o Homo sapiens vai surgir de uma rama de Adapa. Só que quando esses seres chegaram aqui, eles já encontraram aqui determinados grupos já de humanos. A primeira coisa que eles fizeram foi criar o Adamu e a Tiamat. Né? Mas misturaram ali o sangue, né? E fertilizaram em mulheres que, segundo o livro as Tábuas da Suméria, dizem que fertilizaram nas mulheres Anunnakis e elas tiveram, né, o Adamu e a Tiamat. O Adapa e a Tite já vão surgir do relacionamento
tá, de Enki com os descendentes de Adamu e Tiamat. E aí surge uma outra interferência, e aí já por meios naturais, de uma raça ainda mais avançada que a raça adamita. Surge uma raça de adapitas. Tá? Depois os igigues vão pegar também e ter relações com as mulheres adapitas. E vai surgir uma raça, tá, de seres híbridos, e assim sucessivamente. Então, as pessoas precisam entender muito bem isso, porque, veja, eu não estou pedindo para você dizer que isso aqui é a verdade e pronto. Não. Quem eram esses deuses? O Zacarias acreditava que eles eram pessoas referidas no livro do Gênesis, como Néfilim, hebraico para aqueles que foram lançados na terra. Aí é preciso a gente tomar um cuidado, porque na verdade não eram os Néfilim, eram os Elohim. Os Néfilins são seres que vão ser confundidos com os Igigues, que era uma espécie de grupo menor dos Anunnakis. Ok? Então, no Gênesis, vamos falar melhor. Eles eram os Igigues, tá? Eles não eram os Néfilins. Tá? E Néfilim também não eram anjos. Os Igigues vão ser confundidos com esses anjos caídos. Os Néfilim são produtos das relações entre os Igigues e as Adapitas. Tá? Então, olha, que ele estava, o Zacarias estava convencido de que vieram de outro planeta, em outro lugar. Eles não vieram de outro planeta. Aqui é que está a questão. Enquanto esse pessoal estiver viajando na maionese, com a ideia de que eles vieram de outro planeta, de outro lugar, não vieram de outro lugar, não vieram de outro planeta, de fora do universo Terra. Não, não vieram. Não vieram. Porque a gente precisa tomar muito cuidado com o seguinte. Quando se fazem afirmações de que há civilizações aí fora, é preciso se perguntar que tipo de ideia nós temos de civilizações. Porque se elas são tão avançadas, mas tão avançadas, é preciso se perguntar qual é o problema que elas têm para chegar até nós. Ok? Por que agora, na era moderna, eles não se mostram? Tem alguma coisa errada nessa história. Esses seres não vieram de outros planetas, eles vieram de outras terras do universo Terra. Tá? Lembre-se que eu falei que o universo Terra tem as terras superiores, as terras intermediárias e as terras inferiores. Esse conjunto forma o universo Terra. E nós, aqui na Terra intermediária, somos uma parcela de terra chamada de terra base. É por isso que eles têm a preocupação de intervir sempre que eles observam que os humanos estão fazendo um processo de autodestruição. Porque eles sabem que se esse negócio aqui acabar, é como diríamos assim, é como você coloca em fileira um monte de dominó e empurra a primeira pedra. Cai todas as outras. Né? Então, as intervenções que houveram na Terra sempre criaram a impressão de que a Terra foi destruída. A Terra não pode ser destruída, gente. A Terra não pode ser destruída porque o recomeço da Terra é a tal história do Noé. Só ficou o Noé e os filhos. Gente, pelo amor de Deus. Não vamos viajar na maionese. Como é que esse grupinho de gente
repovoou a terra toda. Ó, tá? Vamos ter equilíbrio, tranquilidade para analisar. Tá? Ah, mas as diversas culturas narram que houve um dilúvio. Bem, se houve um dilúvio e as diversas culturas narram, é porque houve sobreviventes nas diversas culturas. Né? Ah, não, é porque eles são todos originários de Noé e guardaram na memória. Não, peraí. Não vá devagar nessa onda. Porque os fundamentalistas religiosos eles têm horror, eles têm pânico de descobrir a verdade sobre o surgimento dos humanos. Eles têm horror, eles têm pânico disso, né? Certo? Olha, falando sobre eles diziam que, olha, um exemplo dos Denisova, né? Os homos de Denisova. Diz aqui, desde aquela época, a caverna Denisova, em homenagem a um eremita chamado Denis, que viveu no século XVIII, produziu mais evidência da presença ocupantes de dinossovanos entre 100 mil e 40 mil anos atrás. Isso veio da descoberta de 3 molares, 2 de adultos e um adolescente. Todos são extremamente robustos, sugerindo que pelo menos alguns denisovanos eram de tamanho e de altura excepcionais. De fato, evidência sugere que os denisovanos estão relacionados a um tipo ainda mais antigo de hominídeo, conhecido como Homo heidelbergensis, cujos restos encontrados na África do Sul têm regularmente mais de 2,13 metros de altura. Embora nenhum rosto de denisovano tenha sido confirmado desde então, vários cânions encontrados na China, em particular, foram relacionados a esse hominídeo extinto. Além disso, o maxilar maciço de um grande indivíduo encontrado por pescadores no canal de Penghu, a 25 quilômetros da costa de Taiwan, né? Agora está sendo citado como possivelmente de um denisovano, tá? É denisovano. Está atribuída esta mandíbula extraordinária tem cerca de 200 mil anos. Tá? Então, você vê que à medida que essas pesquisas estão avançando, vai surgindo cada vez mais informações detalhadas a respeito da formação dos humanos. Né? Então, portanto, volto a afirmar, são 12 raças, né, que aí, ao longo do tempo, foram se mesclando, tá? Enquanto que o grupo de Homos se origina ali de Andon e Fonta, tá? Depois há um surgimento de uma rama ali por manipulação genética de Adamu e Tiamat, e depois surge uma relação sexual de um ser de natureza avançado com as adamitas de Adamu ou de Adão, né? Então aquele grupo ali tem uma relação e acontece o surgimento dos adapitas, que serão uma evolução ainda maior. Mas fora isso, gente, você nunca vai ser encontrado o elo perdido, porque houve várias manipulações genéticas, tentativas de se criar um ser, e muitos seres foram descartados porque muitos seres surgiram
tendo formas muito diferenciadas, né? E de alguma forma eles foram isolados em áreas. E nós estamos vivendo num mundo conflituoso. Por quê? Porque em um determinado momento esse pessoal começou a, a se matar. O Homo sapiens começou o seu processo de domínio, o Homo sapiens, tá? E aí começa um processo de destruição dos outros homos, das outras raças, e extermínio daqui, extermínio dali. Nós estamos acostumados, como humanos, a ver isso. Olha as guerras, olha as escravidões, olha os extermínios de povos indígenas. Você vai entender o que está por trás dessa história. É só recuar um pouco para trás. Eu tenho claro hoje na minha cabeça que essa briga em que nós vivemos é um resultado de brigas superiores. Né? Então, o que, que acontece? Nós estamos diante de uma batalha que alguns fundamentalistas vão dizer que é uma batalha espiritual. Tá? É? Porque está aqui. Mas não se trata disso, não. É porque existe uma. Houve sempre uma guerra cósmica. E quando eu digo cósmica, eu não digo coisa. Eu estou usando um termo para diferenciar da gente dizer assim, uma guerra, uma batalha universal. Não, mas, sabe, de grupos, de seres que estão no universo Terra. Né? E aí você vai ver que sempre há a tentativa de suplantar o outro, de sufocar o outro grupo, ou seja, por qualquer meio. Veja a batalha de cristãos, de judeus, de islâmicos, e de hindus, e as guerras religiosas, tudo em nome de um suposto Deus, de uma suposta entidade que eles não conhecem direito, não sabem quem é. Veja a quantidade de mortes que houveram ao longo de 1 milhão de anos no universo Terra. É resultado, gente, daquilo que os criadores quiserem implantar aqui. Tá? Então estão sempre tentando suplantar os outros. E aí você vai ver o surgimento de civilizações, e aí as civilizações surgem, morrem, se acabam, ninguém sabe o que aconteceu, como foi o que se deu. Aí vem a história de Atlante, vem a história de Hiperbórea, vem a história de Mu, do continente Mu, depois vem a história de Lemúria, dos sumérios e os egípcios e assim sucessivamente. Então as civilizações não são o mesmo que raças. Não. As grandes civilizações vão existir a partir da, 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 da manipulação genética e o surgimento do Homo sapiens arcaico. E algumas civilizações são originárias também dessas manipulações. Algumas mais ligadas a outros grupos originários. Então, entenda isso. Né? E nós vamos continuar buscando conhecer melhor a nossa história para a gente trazer isso aqui para você. Então, não esqueça de se inscrever no canal e tocar o sininho de notificação. Me ajude, por favor, a divulgar esse canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.